Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs, a reinvenção da indústria financeira. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Puxa, hoje a gente tem aqui o prazer enorme de conversar com o Gustavo Cruz, que é o CEO da Mintech Brasil. E antes de começar, eu precisava fazer aqui dois agradecimentos a ele, né? Um por ele estar aqui com a gente hoje, dispor do seu tempo aí, né, do seu conhecimento. E também porque, puxa, ele foi o primeiro CEO que eu consegui entrevistar, né? Quando o nosso podcast estava começando, né? Então, não tinha nada, não tinha nenhum exemplo para mostrar para ninguém. Ele falou assim, não, cara, vamos embora, vamos fazer e tal. Então, assim, cara, eu preciso te agradecer muito aí por ter dado esse impulso inicial. Cara, e para começar, se você pudesse fazer aí um resumão, cara, da tua trajetória, né, até esse momento aí da Mintec, por gentileza, cara. Legal, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela segunda vez e realmente a gente se ajuda com impulsos dessa forma, né? O prêmio da Febraban, que você comentou bem, que foi uma grande conquista recente pela Mintec, teve também a sua singela contribuição que me ajudou ali no backstage com o laptop e o memória USB, apresentação e, sem dúvida, sempre foi um prazer falar contigo. A minha história profissional se confunde também com o início do nosso contato, né? Eu iniciei minha carreira no Citibank, no programa de trainee em 2001, e desde então passei em várias operações de crédito e operações de birôs de dados, encantado por o poder do uso dos dados para soluções financeiras e soluções de relacionamento com os consumidores. Depois tive uma passagem na Boa Vista Serviços, Recovery, Grupo Gaia, gestor de comunidade no Hub de Inovação de Salvador e, finalmente, Mintec. E agora, dia 24, São Paulo, no podcast mais comentado e mais desejado do mercado financeiro, do Marcelo Pessoa. E obrigado pelo convite novamente. Não, legal, cara. Interessante aí, né? Assim, eu acompanhei, né? Venho acompanhando a trajetória de vocês, cara. O que nesses 2 anos aí mais mudou, cara, na Mintec? Né? Quais foram os aprendizados, né? Que clientes vocês conquistaram, que produtos novos vocês trouxeram, cara? Conta um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Claro. A gente teve uma evolução de soluções bastante significativa. Naturalmente, por tudo que a gente comentou aqui sobre a história, né, habilidades muito específicas do mercado de crédito, o início da Mintec em 2019 focava basicamente esse tipo de produto, este relacionamento. E a gente focava e buscava as soluções no mercado de instituições financeiras como um todo, desde fintechs a grandes bancos. Com o passar do tempo e a evolução da tecnologia e o domínio da tecnologia no Brasil, já que a Mintec é um grupo asiático, e a gente concluiu essa nacionalização da tecnologia 100% no ano de 2000, final do ano 2020. Nessa sequência, então, a gente começou a entender que, para o mercado brasileiro, não só bancos e financeiros poderiam se interessar, mas também todo e qualquer segmento que tenha como relacionamento o consumidor final toda operação de varejo. Exemplo, seguradoras, turismo, serviços, telcos e qualquer outra empresa que trabalhe com o consumidor final em grande escala. Porque, no fundo, a gente consegue habilitar, potencializar e turbinar essa empresa para que conheça através de uma fonte diferente, uma fonte de dados alternativa e realmente muito rica, que é o smartphone. Não só como um device, que a gente tem que entendê-lo, mas ele é um portal de dados que transforma o celular em um birô de dados individual. Então, dado esse contexto, a gente consegue evoluir em diversas soluções que não só mais risco, mas sim relacionamento com o cliente de ponta a ponta em todo o seu ciclo de vida. Pô, legal, cara. Agora, vocês falam, assim, óbvio, né? Vocês estão nesse business, vamos chamar dos dados alternativos, né? E como é que você transforma isso em valor em vários momentos aí, né? Do dia a dia das empresas. Cara, você poderia explorar mais um pouco, assim, até para quem nunca ouviu falar, né? De dados alternativos,
além do celular, o que está nesse grande contexto, cara? Uhum. Hoje, a gente vem numa enxurrada, de evolução e disponibilidade de dados novos, né? Durante muitas décadas, o próprio mercado ficou limitado a poucos birôs de dados. Eu não estou falando aqui só de dados, né, birôs tradicionais negativos, performance financeira, como o Serasa e Boa Vista, mas também até birôs de relacionamento de clientes, informações do público em geral. Nos últimos 2, 3 anos, a gente, de uma vez só, tem a entrada do cadastro positivo, do Open Finance, barra Data Open Banking, e muito próximo agora o Open Data, né? Que traz uma visão e uma disponibilidade do consumidor de uma maneira muito ampla. Porque, no fim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia gera um dado, né? Ao pedir um táxi via aplicativo, você deixou uma trilha digital de um consumo de um serviço e de um meio de pagamento e de uma repetição deste uso neste mesmo desse serviço que é muito significativo. Então, cada bits and bytes que a gente gera de informação para o nosso comportamento, desde que acordamos até quando dormimos, é relevante para entender o momento de vida do consumidor. E a Mintex se posiciona exatamente nesse sentido. A gente entra também como um set de informações novos, de dar acessibilidade a essa quantidade do smartphone, onde o consumidor deposita e transmite, agrega não é a palavra, eu diria, mas ele alimenta o celular com o seu comportamento e esse comportamento se transforma em trilha de dados, como se fosse um DNA digital, que sim, de uma forma muito autorizada, transparente, legal, e com gestão do dado do consumidor, legal, a gente fala isso um pouco mais à frente, se torna um item importante e relevante de trazer nessa bandeja, nessa bancada de dados novos, mas que, deixo aqui um teaser, não adianta de nada só o dado sozinho. Tem transformação. Cara, legal. Vocês têm, naturalmente, né, um histórico grande aí na evolução, né, dos modelos de empréstimo, né, de risco, né? Mas isso, naturalmente, se ampliou aí para melhorar a aquisição, evitar churn, né? Toda a questão também, né, ligada à fraude. Mas se você puder, cara, assim, compartilhar alguns cases bacanas aí nesses segmentos que vocês têm colhido aí nesses últimos anos, cara? As aplicações começaram a se expandir de fato quando realmente a gente se posicionou, né, nesse mercado com essa expansão de produtos e soluções e o case importante que a gente tem de alguns deles é um case de uma tag, né, nacional, a tag de rodovia, de estacionamento, que não é uma instituição financeira como origem, mas tem soluções embedadas financeiras, e convidou a Mintec para ajudar e apoiar as decisões no relacionamento com o cliente para prever ou ajudar também no anti-atrito, no churn, porque afinal de contas é um mercado bastante competitivo e com a velocidade de troca cada vez mais rápida. Você consegue realmente trocar do seu melhor provedor, do seu único provedor de tags, da sua casa, da sua família, de você, muito rápido. Então a gente conseguiu, dando essa instantaneidade de proximidade do cliente, do comportamento do cliente, ajudar para que esse nosso cliente tivesse uma visão mais ampla de ele está se desinteressando do seu produto, ele começa a interagir com o concorrente. E também não só isso, né? Hoje os tags como um todo não tem mais só o pagamento de hospedagem, o estacionamento como um produto, tem um arcabouço de produtos, né? Como marketplace, como abastecimentos, como compras de drive-thru. De fato, é um mercado que está se transformando muito. E para essa transformação também a gente consegue apoiar, trazendo uma visão completa do consumidor, onde ele consiga nichar para entender o
potencial comportamento ou preferências de fast foods, que tem um drive-thrus, redes de abastecimento, estilos de cashbacks e relacionamentos para campanhas de engajamento. Então, isso traz uma amplitude que não é somente os dados que ele transaciona ou transmite para essa empresa. E também não é uma informação, talvez, do sistema tradicional do mercado financeiro, que vai trazer muito objetivamente a parte de risco de crédito, né? Mas sim no comportamento dele como consumidor de diversos segmentos e serviços. E volto a frisar, não é querendo convencê-lo a comprar ou consumir uma coisa que ele não queira, por uma questão de um desconto super agressivo ou por uma questão de uma insistência por repetição de propagandas, banners, o que seja. Mas sim um entendimento instantâneo qual é a tendência desse consumidor ou, na verdade, qual é o momento de vida dele, que pode ser muito diferente. Por exemplo, você passe a gostar de tomar vinho, por exemplo, ou se você torne um pai ou uma mãe, ou então se você mude de apartamento, ou até mesmo se você busque soluções de seguros diferentes. Só que eu falei de várias soluções que você pode trazer e ampliar o relacionamento com o cliente usando a tecnologia da Mintec. Cara, legal. Tem algumas variáveis, né, que você captura aí do uso do celular que são curiosas, né, e que tem, né, uma correlação com vários objetivos, né? Acho que por exemplo, o nível da bateria, né? O que você, assim, de curiosidades, assim, cara, você poderia citar, né, para o pessoal conhecer mais sobre umas variáveis assim não tão, né, comuns, literalmente, e como elas auxiliam aí né, nos scores, né? Conta um pouquinho disso, cara, por favor. Claro. O nível da bateria é um clássico. Eu também levei esse caso para a Ban e foi bastante interessante ver a reação das pessoas e foi exatamente a minha reação quando eu vi a primeira vez, porque um exemplo como esse mostra apenas uma fração, né, do que um dado digital, um dado novo pode ser potente num uso tradicional, que é a avaliação do risco de inadimplência de um consumidor. Nesse case, depois de nós construirmos o nosso score de crédito, a gente sacou dessa fórmula uma variável, que é essa que é o percentual da bateria, a partir das centenas de variáveis que nós combinamos. Então é importante já frisar nenhuma variável única, como se fosse uma bala de prata, conseguisse determinar o potencial creditício do consumidor. Isso nunca existiu, nunca existirá. Mas é importante olhá-las de uma forma isolada para entender o quanto elas são fortes e o quanto elas explicam a realidade da vida, o comportamento humano. E nível da bateria explica, de certa forma. A gente identificou que clientes com menos de 34% de bateria, muito específico, muito dessa amostra, desse produto. Quem solicitou empréstimo pessoal e tinha menos de 34% da bateria, apresentou uma inadimplência superior a quem tinha mais nível de bateria carregada. Isso, em princípio, é um absurdo de nenhuma lógica. Não tem conexão nenhuma. Isso é uma casualidade. Isso não tem consistência nenhuma. Mas a gente foi aprofundando e detalhando, entendendo a partir dessa população como ela se explicava, e aí a gente correlaciona de uma forma muito simples e a razão e o senso comum começa a fazer sentido. Celulares antigos não suportam carregar nível de bateria ao longo do dia acima de certos percentuais. Celulares antigos que não têm a capacidade de manter a carga porque já tem uma bateria viciada e não tem esse nível já ainda na parte da manhã, por exemplo, quando você acorda de 100%, você tira da tomada, em 20 minutos depois já está 80%. Então, o celular é um celular velho. Se esse consumidor tem um celular velho, que é um modelo bastante atualizado, na data de hoje, relativamente e comparativamente ao resto da base, que a gente sempre faz essa análise, é um celular muito antigo. Então, é uma pessoa que provavelmente tem uma renda inferior.
uma baixa renda. E isso começa a fazer sentido, porque classicamente a gente entende, né, é uma população de uma renda inferior tem um risco maior do que uma população de uma renda superior. Então, você tem que saber fazer ofertas de crédito diferentes para ambos os segmentos. Não é simplesmente negar aqui o ponto, mas saber ajustar a sua oferta em função disso. Então, o percentual de bateria pode estar sim relacionado à renda, porque é um aparelho velho de um consumidor que não está tendo capacidade financeira de comprar um device, né, um smartphone que no Brasil sim é caro. Então, começa a ter senso comum e aí um outro sentido mais comportamental é uma pessoa, um consumidor que não está atento a esse detalhe importante que se ele ficar sem bateria, ele perde esse processo de solicitação de empréstimo, que é muito diferente de você pedir uma entrega de uma coisa, um táxi ou qualquer coisa. Já leva mais para o comportamental. Então, é rico a gente saber que esse dado ele talvez sempre existiu há muito tempo, desde o começo do uso dos smartphones no Brasil, mas nunca foi utilizado dessa forma com esse viés. E ele é extremamente rico porque ele é instantaneamente disponível, entregue, imediato, a um custo muito interessante de quem promove essa utilização. Perfeito, cara, bacana. Assim, acho que uma pergunta talvez você esteja aí sempre recebendo, né? No que tange à privacidade, segurança, né? Como é que vocês blindam, né, todo esse aspecto aí nas diversas soluções que vocês têm hoje? O mais importante destacar também faz jus ao início da Mintec em 2019, quando começamos dia 1 de operação no Brasil. Dia 1 de operação no Brasil foi dentro do escritório jurídico chamado Marcelo Duba, que é fenomenal, para validar se esse tipo de tecnologia tinha aderência à legislação brasileira e ao Código do Consumidor. Isso é fundamental e até hoje a gente mantém muito próximo a eles e ao Veiga Advogados, atualizando essa utilização de tecnologia no Brasil. A preconização disso é que a coleta só é possível e permitida após a autorização expressa do cliente, após o opt-in, que tem que ser explícito, intensivo, exaustivo, para que o consumidor entenda que esses dados passarão a ser coletados com tais finalidades, para que ele também entenda o benefício. Nós temos responsabilidade, sim, de aculturamento, não só de fazer negócios, né, e gerar lucratividade, mas também para fazer entender ao consumidor que ele tem poder sobre os dados dele, os dados dele são muito importantes. Então, nós trabalhamos muito neste modelo em especial de início, né, de base mínima. A coleta só ocorre após o opt-in. Após isso, o dado é sempre tratado de forma anonimizada. A Mintec não tem acesso a CPF, telefone, endereço. Eu não chego a quem pertence esse dado. O meu contratante, sim, tem a quem pertence esse dado porque é o dono do relacionamento com esse consumidor final. Eu não tenho relacionamento com o consumidor final. E como, né, contribuição, eu não sou um controlador de dados, sou um operador. Nesse sentido, eu tenho que garantir todos os itens de segurança, também de proteção de rede, proteção de processos, de revisões internas da Mintec, mas em privacidade a gente leva muito a sério, também apoiando a revisão da política de privacidade. Nós temos textos de inserções que devem ser passadas e atualizadas no termo, na política de privacidade do app já existente, independente da época ou independente do tamanho da base, para que isso ocorra. Não é à toa que hoje nós já performamos 25 milhões de capturas no Brasil, sem nenhum problema de atrito de clientes, atrito de performance tecnológica, que realmente validam a nossa solução e posicionamento de marca. Parabéns, cara, muito bacana. Números impressionantes. Uma outra coisa, cara, eu fiquei curioso, né, vendo vocês lá na Febraban, né, pô, fantástico aí vocês terem, né, sido os campeões aí, né, desse campeonato de pitch, né, fantástico. E aí eu fiquei pensando assim, até eu vendo um pouco os avaliadores, né, que acabam sendo profissionais aí de grandes instituições, né, e tal.
que é hoje, cara, eu diria que não é bem a aceitação, né? Mas a abertura, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de instituições financeiras mais tradicionais versus essa turma nova. Como é que é o time mais, vamos dizer assim, tradicional na incorporação né, desse novo set de dados? É tão tranquilo quanto a turma nova? Como é que se dá isso, cara? Uma curiosidade. Uhum. Eu acho que tá muito relacionado também, Marcela, como a empresa se estrutura no programa de inovação interna. A gente vê também que essa mudança não é uma mudança e essa atualização de tecnologia e aplicação de dados, ela não se passa por uma pessoa, mas sim por uma estrutura. E tem que participar, sim, tem que ser do programa interno de inovação dessa instituição, dessa empresa. Ah, a turma da velha guarda tem um certo receio, porque eu também teria, sendo bem franco. Eu já sentei nessa cadeira e hoje eu também me incluo nessa turma da velha guarda, porque historicamente o Brasil também tem números é, bem satisfatórios e tem uma indústria muito tecnológica e muito atualizada, de modelos de negócio, modelos de coragens muito robustos, com dados que sempre foram úteis e sempre poderosos. Essa é a verdade. Para a população economicamente ativa, nós sim temos ferramentas muito poderosas para controle de risco. Agora, quando pensamos em crescimento e expansão, e finalmente trazer de fato não bancarizado, mas que não é o nome correto, mas é, o, é, o, é o indivíduo que não tem acesso não tem acesso a crédito, não tem oferta a uma linha, um limite. Isso até hoje não aconteceu de verdade. Essa que é a realidade. Mas muito pela origem do problema. O problema está em como conhecer esse brasileiro. As soluções tradicionais que sempre funcionaram não permitem que você conheça esta pessoa, porque esta pessoa não gera na cadeia de vida e relacionamento financeiro que ela tem com o Brasil, ela não deixa um traço digital que a indústria de dados hoje consiga capturar e trazer essa avaliação. E aí que a gente ajuda, e aí a gente começa, então, mostrar para a turma mais tradicional que sim, primeiro ponto, nós não somos uma solução que vai substituir o que já está sendo usado. É o contrário, é complementar. E por que é importante ser complementar? Porque a gente ajuda muito na jornada do cliente como um todo. Depois a gente fala sobre CAC, que é um ponto importante, ainda mais no mundo digital. E retomando o ponto da população informal, o que antes a população informal vivia, né, em papel moeda, né, offline, hoje esse papel moeda virou um cartão pré-pago, todo mundo tem conta digital, mas ninguém tem cartão de crédito, tem cartão pré-pago, e que ele transaciona com Pix, agora não mais em moeda, mas em meio digital, mas continua sem acesso a crédito. Vamos fazer um exemplo bem prático aqui. Um clássico motorista de Uber em 99. Ele continua sem acesso a crédito, apesar de talvez ele ganhar 2, 3 mil reais por mês. Como que um banco pode saber sobre essa informação usando as ferramentas atuais? Não terá. O banco continuará sabendo, e é importante saber que ele não está negativado e que a identidade dele enquanto CPF é válida e não há fraude. Até aí tudo bem. Mas se ele não tem informação que ele é motorista de táxi de uma plataforma e que onde ele não é CLT, eu posso ajudar. A Mintec pode ajudar. E aí a gente começa a trazer então um consumidor que pode comprovar sim a renda e aí ter uma potencial avaliação de crédito que ele nunca teve na vida adequada, porque essa informação nunca foi disponibilizada, né, para os credores tradicionais do Brasil. No fundo, também, e fechando a pergunta, para crescer hoje no mundo digital que a gente vive, né, de relacionamento, para crescer hoje você precisa de uma solução como essa, porque é, transacionar um cliente que abre, que solicita um cartão de crédito ou empréstimo em qualquer parte do Brasil, digitalmente,
custa dinheiro. E não só na transação tecnológica de nuvem ou de soluções, mas de dados. Se de todo mundo que te pediu empréstimo você pagar e comprar todos os dados que tradicionalmente você sempre comprou, esse modelo de negócio não se sustenta. Antigamente não tinha esse problema, por quê? Porque para pedir um empréstimo você tinha que ir até a agência. Então, nem todo mundo tinha proximidade física de ir à agência. Então, estava tudo, de certa forma, equilibrado. Agora, qualquer brasileiro que tem um celular em mãos pode pedir qualquer coisa. Então, se você não tem isso equilibrado com uma ferramenta que seja um custo adequado a esse crescimento, esse volume, é um modelo de negócio que tem um custo muito oneroso e a gente ajuda principalmente nisso, porque traz o dado instantâneo, inclui uma população que não tem informação e uma flexibilidade de campanhas muito mais interessante, porque sim, temos um custo muito mais atraente e um modelo de negócio desse tipo de solução é muito mais barato que um modelo tradicional. Putz, perfeito, perfeito. Cara, e como é que vocês hoje estão, vamos dizer assim, navegando aí com os dados de Open Finance, né? Porque no mesmo exemplo, talvez, né, do onboard, né? Tudo bem que também não é para o não bancarizado, né? Mas diria que para o bancarizado, né, esse custo de aquisição está caindo, né? Eu tenho um potencial de cair porque, puxa, se eu não conheço a pessoa, eu consigo trazer, né, os dados dela de onde ela já tem relacionamento e, putz, é um ganho incrível, né? Mas aonde que vocês se somam também ao dado do Open Finance e aí talvez para essa camada do bancarizado, cara? Como é que está sendo isso? Tem conexão imediata, porque o Open Finance traz uma riqueza de dados brutal. É muito importante ter esse tipo de fonte de dados de uso localizados, porque te traz uma visão extremamente detalhada do comportamento desse consumidor na instituição financeira, que o consumidor também decida compartilhar. E aí a gente é o começo também da nossa na agregação de valor em conjunto com o Open Finance, né? Se um consumidor tem 5 contas correntes, mas ele dá acesso a apenas 2, dá acesso a dados, né, a transmissão de dados via Open Finance, apenas 2 contas correntes, certamente tem uma questão aí também de preferência, porque ele sabe que nesses 2 bancos ele tem uma performance melhor. Ora, eu consigo indicar para esse contratante da minha tecnologia, da minha solução, que ele tem outros 3 contas correntes, outros 3 bancos de relacionamento. Eu não vou saber detalhes, eu não tenho acesso aos dados, né, transacionais, de forma alguma. Mas eu sei que ele tem relacionamento. E eu posso até chegar no detalhe de há quanto tempo ele tem isso. Então, por que será que ele não está trazendo acesso a esses dados também? Pode ser por uma questão até de preferência ou até porque ele não se lembrou ou achou um processo demorado. Então, quem usa a tecnologia Mintech, a solução Mintech, possa fazer um estímulo dizendo: me traga mais 2 bancos que eu te dou mais um programa de cashback mais agressivo, eu posso trazer uma linha de crédito mais barata. Então, a gente complementa a visão do, do, do todo o relacionamento financeiro que esse consumidor possa ter. Além disso, como nos dados de Open Finance você traz uma riqueza enorme de tipos de gastos, né? Você também pode complementar já mais na parte comportamental. Qual o perfil desse cliente? É um perfil de um consumidor que gosta de quais tipos de produto de conteúdo? É um gamer? É um consumidor de vinhos? É um amante de previsão meteorológica? Estudioso de previsão meteorológica, por exemplo, né? Porque vão ter vários apps disso. É uma pessoa que gosta muito de temas de estudos de línguas, por exemplo, ou um aficionado por streaming. Isso traz uma capacidade de relacionamento para falar com esse cliente muito única. E aí isso a gente compõe. Por incrível que pareça, até trazendo correlação ao Open Finance, a gente traz já qual é o produto que esse cliente vai ter mais atratividade de relacionar. Perfeito, cara, muito bom. Cara, para a gente ir encerrando, Open Data, né? Como é que você enxerga esse movimento? Que outros setores aí da economia, né, vão seguir, eu acho que no curto prazo aí
esse modelo, né, do mundo bancário, né? Como é que você vê, cara? E como é que vocês se posicionam aí nesse cenário? As empresas de serviços é uma grande expectativa, né? E vão agregar bastante valor. Ah, e sem dúvida, é, informações sobre dados, né, abertos sobre saúde, eu também acho relevante, porque isso é um custo importante na, na composição de um orçamento familiar, um orçamento individual. Então, acho que são dois itens relevantes que vão trazer uma riqueza de dados muito significativa, mas é uma jornada longa, porque é um dado mais fracionado, mais detalhado, e que a gente costuma falar internamente que só o dado ele tem grande chance de virar um entulho digital. E o que a gente faz com entulho? Joga fora. Tem N exemplos que a gente conhece, né, de empresas incríveis que se estruturaram um data lake incrível, impressionante, nuvens fantásticas e volume de bases impressionante, mas e a aplicação? Fraca ou rasa. Então, existe também, a gente tem que ter uma crítica também de, no passado a gente tinha poucas novidades durante muitos anos e agora a gente tem muitas novidades. Nem sempre o extremo de excesso de dado vai te trazer um direcionamento, um uso de escala e de rentabilidade. Então, escolher as principais dores e os dados que respondam a essas dores de forma mais rápida também é uma discussão relevante. E muito em breve a gente vai falar que, de fato, menos e menos é melhor. Mas não é tão trivial e é muito, no fundo, apenas ah, ah, não aplicável. É só um debate que vai ficar um pouco não na prática, no dia a dia, mas tem que sim ser criticado para não haver essa avalanche de dados que não vão servir para nada. Perfeito, cara. Cara, para terminar, alguma dica aí para a turma, cara, de assim, o que estudar, né? Ou como tá antenado aí para os próximos anos, né? No que vai ser aí o futuro do dinheiro, né? Como é que você vê isso? O que você recomendaria à turma aí que está, né, no mundo hoje, bancos e fintechs aí, para se bem posicionar para os próximos aninhos aí? O que você sugere, mestre? É um pouco do que a gente falava até antes do nosso podcast, no início da gravação. É um mundo que eu reconheço que eu não tenho domínio, mas não dá para adiar mais. Né? Mas sim, é um mundo que se exponencia, um mundo de blockchain, tokenização. Não há dúvidas que sim, a gente tem que entender melhor e usar, e não tem forma mais interessante de se abrir uma participação em alguma plataforma no metaverso. Um dos prêmios né, um campeonato de startup da Feira Babã, um dos prêmios obviamente, um troféu físico tradicional que a gente conhece, em acrílico, é bonito, a gente tem bastante orgulho, mas também tem um troféu que é em NFT. A Feira Babã deu para os dois vencedores, né, para cada um troféu em NFT. O garoto tem que entrar e resgatar. Então, não há como a gente pensar na tecnologia. Aqui, a gente sempre pensa em metaverso relacionando isso é um novo Instagram, Facebook, muito raso isso. Não, nem comecemos a falar sobre isso, porque a solução que existe embedada, disponível, é muito além. Né? A segurança de dados, a segurança, a correlação e a velocidade, a gente vai conseguir resolver problemas que antes eram intransponíveis, a mudança de um mercado que vai mudar de rentabilidade, modelo de negócio de uma fração de segundo. Então, não fiquemos na mediocridade de achar que é apenas mais uma rede social, mas sim uma tecnologia muito potente que merece ser bastante estudada porque tem grande chance de revolucionar como a gente consome no dia a dia. Pô, fantástico, cara.
Puxa, obrigado demais, cara. Parabéns aí, né, por esses 2 anos aí vigorosos, né, de crescimento, né, de expansão e, cara, o prêmio, né, o reconhecimento que vocês receberam há pouco aí, eu acho que talvez seja a síntese, né, do valor aí que vocês realmente estão trazendo ao mercado, cara. Parabéns. E obrigado demais aí por esse nosso novo papo, cara. Tu é o primeiro cara que eu consigo falar aqui 2 vezes. Não é à toa aí que, pô, é um grande líder numa grande empresa. Obrigado demais. Eu te agradeço pelo convite, sempre um prazer trocar essa atualização de dados e até a próxima vez, né? Até a próxima. Obrigado, mestre. Tchau, Falou, tchau. tchau, tchau.